Muito bem, vamos lá iniciar mais uma aula e hoje eu quero conversar com você sobre propósito de vida. Você sabe o que é um propósito de vida? Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Recentemente um aluno enviou para mim a seguinte mensagem. Ele mandou assim no meu WhatsApp: ótima tarde, Silas, aqui é o Flammarion, eu fiz o seu curso e gostei muito, mas eu tenho dificuldade em encontrar o meu propósito de vida. Já pensei de várias maneiras, mas ainda eu não consegui. E você poderia me ajudar dando algumas dicas? E com base nessa pergunta aqui que o Flammarion fez, outros alunos já fizeram também para mim, eu vou conversar aqui com você hoje sobre propósito de vida. Eu vou explicar sobre quais são os benefícios de você ter o seu propósito de vida, quais são as definições de propósito, quais são os 4 tipos de propósito que existem. E é claro, eu vou te ensinar como que você faz para descobrir qual que é o seu propósito de vida. Eu vou trazer aqui uma técnica para você descobrir o seu propósito de vida. Então faz assim, já aproveita, se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, clica ali embaixo no botãozinho vermelho, inscreva-se, e do lado vai ter um sininho, clica no sininho também para você poder receber notificações e estar sempre atento aqui sobre os novos vídeos, sobre as novas aulas que nós estamos criando para ajudar você a treinar o seu cérebro, para ajudar você a alcançar objetivos e melhorar os seus resultados. Então vai lá, se inscreve no canal e não se esqueça de clicar em curtir também, clica no joinha lá no vídeo e vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. E muito bem, a nossa primeira pergunta é: por que, Silas, que é importante então a gente descobrir o nosso propósito de vida? Como que isso daí pode beneficiar a nossa vida? Então, quando a gente fala de viver, de ter uma vida plena, a gente está falando tecnicamente de ter resultados na área financeira, resultados na área familiar, na área profissional, em todas as suas áreas da sua vida, você está buscando algum tipo de resultado. Porém, para cada resultado, quando a gente fala de resultado, os resultados eles são criados por meio das nossas ações. Então, antes do resultado vem uma ação ou um conjunto de ação, um conjunto de comportamento. E os nossos comportamentos, eles são guiados por meio das nossas programações mentais, ou seja, por meio dos nossos aprendizados. Se você sabe utilizar o marketing digital, se você tem esse aprendizado, você consegue ter resultados no marketing digital. Se você tem aprendizados na parte da comunicação, você vai ter resultados nessa área. Então, todos os nossos resultados dependem de comportamentos que estão atrelados aos nossos aprendizados. Mas o que nos move a querer aprender algo? O que nos move a querer dedicar e expandir algum tipo de conhecimento na nossa vida? Então, é justamente aí que entra o nosso propósito de vida, porque é o nosso propósito de vida que vai nos conduzir a querer aprender determinado tipo de coisa. É o nosso propósito de vida que vai guiar a direção da nossa vida, que vai guiar a direção da nossa existência. E quando a gente vem então e encontra o nosso propósito de vida, a gente consegue entender melhor o que a gente tem que aprender, a gente entende melhor quais são as programações mentais que nós temos que desenvolver ou programações mentais que nós temos que eliminar da nossa vida, e depois a gente vai entendendo quais são os comportamentos que nós devemos ter, as coisas que nós devemos fazer, as nossas ações para então gerar os nossos resultados. E quando nós temos resultados satisfatórios, nós nos tornamos pessoas mais felizes, pessoas realizadas e podemos dizer que temos uma vida plena. Por isso então que é importante você encontrar o seu propósito de vida. Porque quando a gente fala de encontrar propósito de vida, nós estamos falando disso, de você conquistar uma vida com bastante felicidade. Isso é comprovado cientificamente. As pessoas que têm um propósito de vida, elas são pessoas mais felizes, são pessoas que estão melhores e, além de tudo, quando você encontra o seu propósito de vida, você tem energia vital. Ou seja, você vai desenvolver energia para você ir em busca dos seus objetivos, para você poder acordar animado e trabalhar e fazer as coisas que você ama. Então, esse é um dos principais benefícios de você ter o seu propósito de vida muito bem definido na sua vida. Porém, nesse momento você esteja se perguntando: mas Silas, o que é um propósito de vida? Como que realmente funciona isso? Então, eu quero conversar com você agora, nesse momento, sobre a definição de propósito de vida. Quando a gente fala de propósito de vida, quais são as definições desse termo, dessa palavra? E muito bem, nós temos duas vertentes, nós temos duas opiniões que vão abranger o propósito de vida. A primeira é uma vertente espiritual.
Talvez quando você pensa em propósito de vida, você pode ter essa vertente espiritual. E dentro do sentido espiritual, nós temos o pressuposto de encontrar o propósito de vida. Ou seja, dentro desse segmento da religião, nós vamos entender que todo ser humano já nasce com um propósito de vida predeterminado e ele, por meio da sua conexão com Deus, sua conexão com o divino, ele vai descobrir dentro de si qual que é esse propósito. Essa daqui é a primeira vertente, a vertente espiritual, que determina que você tem que encontrar o seu propósito de vida dentro de você. E a segunda vertente que nós temos para definir o que é o propósito de vida é uma vertente filosófica. E dentro dessa vertente filosófica, nós não temos que encontrar o propósito, nós temos que criar um propósito de vida. Então, dentro dessa filosófica, nós temos a seguinte premissa, de que a vida ela não tem sentido. A vida ela não tem um sentido por si só. A vida não tem um significado por si só. Somos nós que vamos dar significado para a nossa vida. Somos nós que vamos pegar da nossa vida e rotular ela de alguma forma que faça sentido para a gente. Então, a gente cria o nosso propósito. Então, no modo resumido, no primeiro ponto, nós temos que encontrar o propósito que está dentro de nós, que é uma vertente mais espiritual, talvez você se identifique mais com essa. E no segundo, nós temos essa vertente filosófica, onde você tem que criar o seu propósito, você não tem que procurar dentro de você, você dá o significado para a sua vida do jeito que mais te agrada, do jeito que mais faz sentido para você. Qual dos dois está certo? Nenhum dos dois estão certos, você pode simplesmente escolher aquele que faz mais sentido para você, de acordo com as suas crenças, com os seus valores, com a sua visão pessoal de mundo. Mas muito bem, então a gente entendeu quais são as definições de propósito de vida, que você pode simplesmente encontrar ou você pode criar o seu propósito de vida. Mas quais são os tipos de propósitos de vida? Então, quais são os 4 tipos de propósitos de vida que nós podemos ter para a gente poder buscar, para a gente começar a querer desenvolver novos aprendizados, novos comportamentos? E eu vou listar aqui para você quais são esses 4. O primeiro deles é o propósito de vida que está voltado para uma liderança pessoal, para alcançar objetivos pessoais. Então, o primeiro tipo de propósito de vida é quando você vai dedicar a sua vida justamente para você poder alcançar os seus objetivos, para você poder viajar e conhecer o mundo, para você conquistar bens materiais. Então, muitas pessoas pensam, propósito de vida está relacionado a ajudar pessoas. Nem sempre. Talvez o que você está buscando para a sua vida é voltado para você e está tudo bem. Não necessariamente o propósito de vida está em servir os outros. Pode estar simplesmente relacionado em servir você. Esse é um tipo de propósito de vida. Depois desse daí, nós vamos ter um segundo tipo de propósito de vida, que é a liderança familiar, que é quando a sua vida está voltada para ter uma liderança familiar, para construir uma família, para criar os seus filhos, para ver os seus netos crescer. Então, está ali voltado para o âmbito familiar. O terceiro tipo que nós vamos ter já está relacionado com liderança, liderar e influenciar pequenos grupos que eu falo de 5 pessoas até 1000 pessoas. Então aqui nós estamos envolvendo grupos que pode ser, por exemplo, você viver para servir para algum grupo religioso, para você participar de alguma ONG, para participar de algum clube filantrópico ou até mesmo para trabalhar dentro da empresa, ou seja, o teu propósito está relacionado ali com aquele grupo de pessoas que estão próximas de você, que você consegue ver, que você consegue alcançar. E você pode estar liderando esse grupo ou você pode estar participando ativamente desse grupo, ou seja, tendo papéis de influência dentro disso. Não precisa ser necessariamente o líder principal do grupo, mas pode estar ali colaborando para que todo esse grupo possa crescer, possa se desenvolver, possa alcançar os seus objetivos. Esse é o nosso terceiro tipo, então. E o quarto tipo de propósito de vida que nós temos está relacionado com lideranças mundiais, ou lideranças em influenciar pessoas, influenciar multidões, influenciar pessoas que talvez você nem vai conhecer pessoalmente. Aqui nós estamos falando então num nível de você ter um propósito de vida onde você está criando algo que vai expandir e principalmente vai se ramificar esse tipo de propósito. Então você cria algo ou participa de algo ativamente que está se ramificando. É como criar uma empresa que vai ter franquias ou filiais esparramadas por todo o país ou por todo o mundo, ou então você participar ali de um grupo religioso que está abrindo novos centros ou novas igrejas em vários estados ou em vários países, ou participar de um clube a nível mundial que está abrindo novos clubes
em municípios, ou seja, você tem ali algo que está influenciando amplamente, que está buscando alcançar mais pessoas, está se ramificando. Isso daqui são os principais tipos de propósitos de vida e não necessariamente a gente vai seguir um só. Então muitas pessoas, quando eu falo sobre isso, elas falam: Silas, eu tenho um pezinho nos 4 ali, eu trabalho pensando em criar algo a nível mundial, mas eu também participo ali às vezes da minha religião, que é a nível municipal, e eu tenho ali uma influência ali dentro, também quero cuidar da minha família, também tenho os meus sonhos pessoais. E tudo bem, nós podemos ter um pezinho nos 4, ter o pezinho somente em um, ou ter o pezinho em 3, independente, mas a questão é que nós sempre vamos tender para mais para um do que para o outro, que é ali que está a sua fonte principal de qual que é o seu verdadeiro propósito de vida. E por que a gente tem que ter noção disso daqui? Porque muitas pessoas acreditam que, ouvem algumas pessoas falando de propósito de vida e assimilam somente com esse 4º patamar, que está relacionado a influenciar multidões, influenciar pessoas ali, criar coisas que vão se ramificar, e nem sempre é isso. Talvez o seu propósito de vida não seja necessariamente esse, e está tudo bem, porque não existe um propósito de vida certo ou errado. O que existe é um propósito de vida que faz bem para você, ou um propósito de vida que não faz tão bem assim para você. Então você tem que identificar, né? Quando você pensa em propósito de vida, nós estamos falando exclusivamente da sua vida. Você precisa pensar no que faz sentido para você, no que você realmente se sente bem fazendo e ir em busca disso. Então, entendendo esses tipos de propósitos, nós temos lá que o propósito de vida é o que vai conduzir os nossos comportamentos, os nossos aprendizados. O propósito de vida nós podemos criar na nossa vida, num sentido mais filosófico, ou nós podemos encontrar num sentido mais espiritual. E além disso, existem 4 tipos que estão voltados exclusivamente para nós, o primeiro, o segundo para um âmbito mais familiar, ou talvez até colocando amigos nesse segundo, e depois nós temos um onde você está participando de pequenos grupos, que pode ser dentro da empresa, dentro de uma religião, dentro de um clube, dentro de uma ONG, dentro às vezes de um partido político, e depois nós temos um mais amplo que está relacionado a criar coisas que vão se ramificar, que pode ser empresas a nível mundial, pode ser ONGs também a nível mundial, qualquer coisa que tenha essa expansão. Nós temos esses 4 tipos de propósito de vida para você identificar aquele que faz mais sentido para você. E sabendo disso, como que a gente faz então para identificar, Silas? O nosso próximo passo aqui é isso. Como que eu faço para saber qual que é o meu propósito de vida, Silas? Como que eu faço para encontrar, para identificar ou até mesmo para criar? E quando nós falamos de propósito de vida, nós estamos falando de um modo ou de outro de servir, porque mesmo que o seu objetivo seja pessoal, para você poder alcançar os seus sonhos, realizar os seus objetivos, de uma forma ou de outra você vai ter que servir outras pessoas, você vai ter que ajudar outras pessoas, num nível pequeno ou numa larga escala. Então, quando a gente está falando de ajudar, de entregar, nós estamos falando de você ter algo para entregar. E esse algo para entregar são os seus talentos. Ou seja, você precisa encontrar quais são os seus talentos pessoais, as coisas que você ama, as coisas que você gosta de fazer e desenvolver isso para se conectar com o seu propósito. Então, o primeiro passo é justamente antes começar a identificar quais são os nossos talentos, ou seja, quais são as coisas que você gosta de fazer, no que você já é bom. E algumas perguntas que podem ajudar você a identificar o seu propósito são justamente essas. A primeira é: o que você faria o resto da sua vida se você não precisasse de dinheiro? Se você não precisasse trabalhar por dinheiro, o que você faria? O que você gostaria de fazer? Outra pergunta extremamente importante para você refletir, que vai te ajudar a se conectar com isso, é: o que você faria se você não precisasse impressionar outras pessoas, se você não precisasse da aprovação das outras pessoas, se você não precisasse que os outros te aprovassem, se você não se importasse com a opinião dos outros, o que você faria? O que você gostaria de trabalhar? Seguindo essas 2 perguntas, quando você elimina o dinheiro, quando você elimina a opinião das pessoas, você começa a olhar para quem você é de verdade. Ou seja, você começa a olhar para dentro de você e aí fica mais fácil para você identificar quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades, no que você é bom, no que você pode entregar de útil para você se desenvolver. Mas além de tudo, além de buscar encontrar o nosso propósito de vida, é importante ressaltar um ponto. Quando você começa a trilhar o seu propósito, você vai começar a desenvolver o seu poder pessoal, independente de qualquer coisa. Quando você começa a crescer, você está adquirindo poderes. E quanto mais poder você tem para influenciar as pessoas, para transformar a vida das pessoas ou para transformar a sua vida, maior o grau de responsabilidade que você tem. Então, o primeiro ponto é aceitar isso. Quando você identifica: não, Silas, eu acho que meu propósito é mais ou menos nessa direção.
Você está disposto a aceitar a responsabilidade que esse propósito de vida pode trazer na sua vida? Porque não adianta você sonhar com as melhores coisas para a sua vida se você não está disposto a pagar o preço por isso e aceitar a responsabilidade, assumir a responsabilidade por esse desenvolvimento. Essa foi a nossa aula de hoje, falamos sobre propósito de vida. Espero que tudo isso aqui possa ter agregado na sua vida, ter clareado os seus pensamentos. E se você gostou, comenta no vídeo aí abaixo qual foi a sua opinião sobre tudo isso. E um grande abraço, até a próxima aula.